Boa noite, amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 8 de abril de 2022 e o nosso estudo de hoje se refere às questões 941 e 942 do Livro dos Espíritos com o tema Temor da Morte. Allan Kardec nos diz: para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob seu verdadeiro aspecto, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. Richard Simonetti, em seu livro Quem tem medo da morte, nos fala: o Espiritismo é o bico de luz que ilumina os caminhos misteriosos do retorno, afugentando temores irracionais e constrangimentos perturbadores. Com a doutrina espírita, podemos encarar a morte com serenidade, preparando-nos para enfrentá-la. Isso é muito importante, fundamental mesmo, já que se trata da única certeza da existência humana. Todos morreremos um dia. A Terra é uma oficina de trabalho para os que desenvolvem atividades edificantes em favor da própria renovação. Um hospital para os que corrigem desajustes nascidos de viciações pretéritas. Uma prisão em expiação dolorosa para os que resgatam débitos relacionados com crimes cometidos em existências anteriores. Uma escola para os que já compreendem que a vida não é mero acidente biológico, nem a existência humana uma simples jornada recreativa. Mas não é o nosso lar. Ele está no plano espiritual, onde podemos viver em plenitude sem as limitações impostas pelo corpo carnal. Compreensível, pois, que nos preparemos superando temores e dúvidas, inquietações e enganos, a fim de que, ao chegar nossa hora, estejamos habilitados a um retorno equilibrado e feliz. Então, aqui, por essas palavras de Simonetti e pelas palavras iniciais de Allan Kardec, nós podemos concluir, que, como já sabemos, que a vida aqui na Terra é passageira e que aqui nós estamos para aprender, para vencer as imperfeições, para resgatar os erros do passado, para conquistar virtudes que nos trarão a verdadeira felicidade na pátria espiritual, que é onde está a nossa verdadeira vida. A pergunta 941 diz assim: para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. Donde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? A resposta dos espíritos diz assim: falece-lhes fundamento para semelhante temor. E aí, nos comentários de Ana Maria Spranger e de Djalma Santos, no livro Estudando o Livro dos Espíritos, eles afirmam que ninguém morre, só se perde o corpo físico, porque o espírito imortal continua suas experiências no mundo dos pensamentos,
com todo o acervo de conquistas que empregou no corpo de carne. A morte é apenas uma mudança de dimensão. Não é extinção, aniquilamento, como a educação dogmática define. Então, aqui, eles estão fazendo esses comentários, nos instruindo, da importância da doutrina espírita, que nos esclarece quanto a essa vida espiritual que nós encontraremos após a morte do corpo físico. A vida eterna é, às vezes, mal compreendida em outras religiões, porque não há explicações de como ocorre o dia a dia do espírito no mundo espiritual. Existe uma ideia vaga da vida eterna para as outras religiões, de que aqueles que semearam bem vão encontrar a felicidade eterna junto aos espíritos de luz. Mas assim, fica faltando explicações de como isso vai acontecer. Da mesma forma, aqueles que não semearam bem também vão encontrar junto aos espíritos malévolos, uma vida bastante difícil. E essa vida também não é explicada. O que acontece? Já na doutrina espírita, nós temos, por exemplo, no livro Nosso Lar, a explicação que André Luiz nos relata da dificuldade que ele enfrentou no umbral, junto a outros espíritos que também não semearam bem, que não cultivaram as virtudes. Então, ali ele ficou bastante tempo até que ele se arrependesse, até que ele fizesse uma conexão com os espíritos bons e fosse resgatado dali para a colônia Nosso Lar, onde ele passou a ter uma outra rotina na vida espiritual, que é a rotina daqueles espíritos que já cultivam o bem, que já procuram no seu dia a dia aprender, fazer uma preparação para uma nova encarnação, onde eles vão resgatar os erros do passado. Na pergunta 942, Kardec questiona: pessoas não haverá que achem um tanto banais esses conselhos para ser-se feliz na terra, que neles vejam o que chamam lugares comuns, sediças verdades, e que digam que, afinal, o segredo para ser-se feliz consiste em saber cada um suportar a sua desgraça? E os espíritos respondem: há as que isso dizem, e em grande número, mas muitas se parecem com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta. Desejariam curar-se sem remédios e continuando a apanhar indigestões. Nos comentários de Ana Maria Spranger e de Djalma Santos, eles observam que suportar os reveses da vida, enfrentar os obstáculos naturais e suportar a presença da morte é trabalho para reencarnações muitas vezes repetitivas, em que voltamos para fazer as mesmas coisas que fizemos antes, assim conquistando a vitória sobre nós mesmos. Então, aqui, na resposta dos espíritos, nós podemos observar que muitas vezes nós recusamos a cura. Não é como eles dizem aqui, o médico prescreve a dieta, e as pessoas desejam curar-se sem remédios.
e continuando a apanhar indigestões, quer dizer, continuando a sofrer. Então, nós somos orientados, antes de reencarnar, a seguir um roteiro. Aquele roteiro vai fazer com que a gente consiga se superar, consiga, como a Ana Maria Spranger e o Djalma Santos nos orientam, né, conquistando a vitória sobre nós mesmos. Então, o roteiro está ali, mas nós temos o nosso livre-arbítrio e muitas vezes nós recusamos o remédio, né, e continuamos a sofrer as mesmas consequências de encarnações anteriores, onde nós erramos, né, não realizamos as tarefas que deveríamos realizar para nos superar, para poder vencer a nós mesmos. Então, cabe a nós tomar esse remédio dessa encarnação atual para podermos conquistar o progresso espiritual e sermos realmente felizes na pátria espiritual. Ensaio para a morte. Simonetti nos explica em seu livro Quem tem medo da morte. Todos morremos diariamente durante o sono, mas para transitar com segurança e lucidez nas regiões além-túmulo nessas horas, aproveitando integralmente as oportunidades de aprendizado, trabalho e edificação, é preciso cultivar os valores do espírito durante a vigília, quer dizer, durante o tempo em que estamos acordados, despertos. E aí Simonetti continua: caso contrário, estaremos tão à vontade no plano espiritual como peixes fora d'água. O homem comum, preso a interesses imediatistas, preocupado apenas com o mundo material, ainda mais se estiver envolvido em vícios, prazeres e ambições, indiferente ao autoaprimoramento espiritual e à disciplina das emoções, não conseguirá, durante o sono, ter experiências sublimes de orientações dos mentores espirituais. Então, Simonetti, nesse trecho do livro, está nos orientando quanto à necessidade de nós, antes de dormirmos, entrarmos em sintonia com os nossos amigos espirituais através da prece, para que durante o sono nós possamos ter boas intuições, possamos ter esse contato com os amigos espirituais, nossos anjos guardiões, e após o sono, quando estivermos despertos no corpo físico, estaremos mais bem preparados para resolver os nossos desafios diários, para que possamos ter mais coragem, mais fé na nossa vida diária, em todas as nossas dificuldades. Não só é necessário que a gente faça essa oração antes de dormirmos, como também nos nossos hábitos diários, como Simonetti nos esclarece, nós precisamos estar preocupados com o nosso aprimoramento, com cultivar as virtudes e deixar de lado os hábitos de outras vidas onde nós ainda não estávamos sintonizados com o bem. Despreparo para a morte. Ainda no livro de Simonetti, Quem tem medo da morte,
Ele nos esclarece que muitas pessoas que regressam todos os dias ao plano espiritual partem sem a mínima noção do que as espera. São pessoas que jamais meditaram sobre o significado da jornada terrestre. Também não se questionaram por que estão no mundo e de onde vieram. Essas pessoas ficam confusas e perplexas quando a morte chega, porque não têm a bagagem das boas ações nem a bússola da fé. Então, quem trabalha na mesa mediúnica, fica bem a par dessas situações quando ali chegam espíritos que ainda estão inconscientes do momento que estão vivendo e não se deram conta de que já não tem mais o corpo físico. Isso por quê? Porque não tem a bússola da fé, não tiveram uma orientação na doutrina que seguiram a respeito da vida após a morte, do que acontece quando o espírito deixa o corpo físico. E além disso, também não tem a bagagem das boas ações, porque esse item é importantíssimo, porque muitas vezes as pessoas não têm o esclarecimento, não têm a noção exata do que vai acontecer no mundo espiritual após a morte do corpo físico, mas elas têm a bagagem das boas ações. Elas se dedicaram a fazer o bem, amaram o próximo, cultivaram as virtudes, e isso aí é um passaporte para o céu. Elas vão chegar lá num primeiro momento, estarão ainda um pouco perplexas e confusas, mas depois serão ajudadas pelos bons espíritos e farão a sua adaptação ao plano espiritual de uma forma bem rápida. E aí Simonetti continua: o Espiritismo é um curso de iniciação às realidades além-túmulo. O espírita, em face das informações amplas e precisas que recebe, chegará com maior segurança no continente invisível, sem grandes problemas para identificar a nova situação. Porém, não podemos esquecer que essas facilidades de adaptação ao mundo espiritual, além da conquista do direito de ingressar em comunidades venturosas, vão depender do que o espírito fez e não do que o espírito sabe. Então, nós precisamos estar atentos que não é o conhecimento só que vai nos facilitar essa chegada, esse retorno, na verdade, ao plano espiritual após a morte do corpo físico. O conhecimento vai nos ajudar muito, mas o que vai ser decisivo nessa transição bem tranquila para a pátria espiritual vai ser o que o espírito fez, quer dizer, o que ele realizou de bom enquanto estava encarnado. Ele conseguiu realizar as tarefas que não havia realizado numa vida anterior. Ele conseguiu deixar para trás os vícios do passado e conquistou as virtudes necessárias ao seu aprimoramento. Então, tudo isso vai pesar muito mais na balança para que a gente consiga ter esse acesso bem tranquilo no retorno ao plano espiritual. A oração. Ainda buscando em Simonetti as explicações que precisamos a respeito da morte, ele nos diz que a oração favorece uma viagem tranquila para os que partem, ajudando-os a superar os condicionamentos da Terra para uma comunhão com o plano espiritual. Os que ficam encontram nela um lenitivo providencial
que ameniza a sensação de perda pessoal, preenchendo o vazio que se abre em seus corações com a reconfortante presença de Deus, fonte abençoada de segurança, equilíbrio e serenidade em todas as situações. Então aqui Simonetti está nos alertando a respeito do poder da prece, né? Que é um recurso que nós devemos usar sempre em nossas vidas, tanto durante o período em que estamos acordados, vivendo a nossa vida no corpo material, procurando melhorar, procurando cultivar as virtudes e vencendo os nossos desafios de superar, né, as nossas falhas, como também no momento em que vamos dormir, quando temos um ensaio para a morte, né, e aí nesse momento a importância da gente fazer a oração, sintonizar, né, com o plano espiritual para que possamos buscar no sono as orientações necessárias que vão nos fortalecer quando voltarmos ao corpo físico. E aí Simonetti continua dizendo assim: a eficiência da oração está subordinada a uma condição, o sentimento. Não basta repetir palavras em um processo mecânico. Só o coração consegue comunicar-se com Deus dispensando verbalismo. Então, é preciso sentimento na prece. Não adianta só repetir palavras. E aí Simonetti continua: o próprio Pai Nosso é a sublime oração ensinada por Jesus, não é nenhum recurso mágico. Ele é um roteiro para que tenhamos confiança em Deus e termina ensinando que precisamos vencer o mal que ainda existe em nós. Então, o Pai Nosso é um roteiro que vai nos ajudar a sintonizar, né, com os espíritos benfeitores e com Deus, e precisamos colocar sentimento na hora que fazemos a oração. E aí Simonetti finaliza dizendo: não seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Jesus deixa claro que compete a Deus definir o que é melhor para nós. Na grande transição, precisamos controlar o desespero e a inconformação, tanto os que ficam como os que partem. Se o desencarnante e seus familiares controlam as emoções, cultivando em prece sentimentos de confiança, os amigos da espiritualidade encontram facilidade para promover o desligamento sem traumas maiores para o que parte, sem desequilíbrios para os que ficam. Então, a importância da gente fazer a oração e sintonizar, né, com os espíritos benfeitores, sintonizar com as energias positivas que eles nos trazem através dessa sintonia que a gente faz com a prece com sentimento e não repetindo mecanicamente as palavras. E aí vai ficar mais fácil para aquele que parte ser desligado e vai ficar também mais tranquilo para os que ficam superar, né, a emoção dessa perda do ente querido. A hora da morte. Simonetti nos esclarece: não somos proprietários de nosso corpo. Assim como alguém aluga um carro para uma viagem, nosso corpo é cedido para nós mediante um roteiro que devemos seguir, respeitando o percurso, a duração, a manutenção. Se abusamos do corpo físico, acelerando-o com indisciplinas e tensões, envenenando-o com vícios, esquecendo os lubrificantes do otimismo e do bom ânimo, fatalmente ficaremos às voltas com problemas graves. Além de interromper a viagem,
prejudicando o que fora planejado, seremos chamados a prestar conta dos danos provocados em um veículo que não é nosso. Então aqui Simonetti está nos esclarecendo a respeito da dádiva que recebemos da reencarnação quando recebemos o corpo físico, que é um veículo que nos proporciona o progresso espiritual através da nossa reforma íntima, através da nossa superação dos vícios do passado e da conquista do bem em nossas vidas, cultivando as virtudes. E aí Simonetti continua: no futuro, em uma nova viagem, provavelmente teremos um calhambeque, com limitações variadas, a exigir maior soma de cuidados, impondo-nos benéficas disciplinas. Há leis humanas e divinas que precisamos observar. Existem situações trágicas de dificuldades na vida que são decorrentes de resgates de velhos débitos. Então, há situações de doenças, crianças que já nascem doentes ou durante a nossa vida adquirimos doenças graves e que já eram parte da programação da nossa reencarnação, porque elas eram decorrentes de débitos anteriores e que nós precisávamos ressarcir. Mas há aquelas que não estavam programadas, Simonetti continua, né? Que aconteceram por imprudência de nossa parte. As leis divinas são imutáveis. Precisamos estar atentos ao que nossa consciência nos recomenda fazer. Então, nós sabemos que a nossa consciência é a voz de Deus em nós. E Deus está sempre nos mostrando o melhor caminho a seguir. O caminho do Evangelho de Jesus, que foi um roteiro, né, que Jesus nos trouxe para conquistar, né, o progresso e a perfeição, não nessa encarnação, não na Terra, que é um planeta de provas e expiações, mas no futuro, onde nós seremos perfeitos, né? Então, Simonetti continua aqui: se nós seguimos a nossa consciência, essa voz de Deus em nós, nós estamos bem, né? Agora, já as leis humanas, elas só são acionadas em um momento de transgressão dos limites da sociedade. E aí há um exemplo: se alguém passa em um sinal vermelho, pode ser multado, é uma lei humana. Se essa transgressão resultar na morte de um transeunte, alguém que estava ali atravessando e foi atropelado, né? A lei humana também irá punir o transgressor. E a lei divina? O transgressor terá que lidar com sua consciência culpada. Ele tirou a vida de alguém, né? Precisará ressarcir esse erro, provavelmente em uma próxima existência, onde precisará receber esse espírito que foi alvo de sua transgressão na sua família, onde ele vai acolher, né, esse espírito e vai ajudar esse espírito nessa nova encarnação. Então, a lei divina é muito mais justa, porque ela resolve não só ali naquele momento, né, com uma punição, como a lei humana resolve com uma punição, né, de um julgamento daquele que transgrediu a lei, mas ele resolve o problema da consciência do culpado através dessa nova encarnação, onde
aquele que foi, que sofreu, né, a transgressão, ele vai ser ajudado pelo transgressor e aí eles viverão em paz e todos os problemas serão sanados. Apego à vida física. Diante da morte, como Simonetti nos esclarece, o homem comum sente medo, insegurança, apego à vida física e à família. Até mesmo pessoas idosas que estão mais próximas da transição para a vida espiritual encontram dificuldades em preparar-se para o retorno à espiritualidade, ao invés de cultivarem desprendimento e confiança em Deus, deixam-se iludir com a ideia de que sua saúde é estável, de que as doenças que os acometem são passageiras, mesmo nos casos de doenças graves, opõem resistência às perspectivas da morte iminente. Então aqui o Simonetti está nos esclarecendo a respeito desse medo, dessa insegurança que todas as pessoas sentem diante da morte, e até mesmo as pessoas idosas que já se sentem mais próximas desse evento, né? Ainda assim elas se iludem achando que a saúde está boa, que ainda vão viver muito. Então as pessoas, na verdade, não se preparam para essa transição. E aí, Simonetti continua: a fim de evitarmos desequilíbrios emocionais diante do falecimento de entes queridos, precisamos aprender a conviver com a morte, aceitando-a como experiência evolutiva própria do mundo em que vivemos, exercitando a capacidade de sermos realistas sem assumir racionalidade fria, mas buscando compreender os mecanismos da vida. Então aqui Simonetti está nos esclarecendo o seguinte: não se trata de ser uma pessoa totalmente racional e fria, dizendo que não se incomoda com a morte, que isso não abala seus sentimentos, seu equilíbrio emocional. Não se trata disso. O que nós precisamos fazer é sermos realistas, é termos consciência exata de que a morte faz parte da nossa trajetória na Terra e que nós precisamos todos os dias refletirmos sobre as nossas atitudes, sobre os nossos atos diante dos desafios da vida, como nós estamos trabalhando os nossos defeitos do passado e procurando vencer esses defeitos, adquirindo virtudes que vão nos propiciar o progresso. Enfim, a gente ter a noção da transitoriedade da vida terrestre e ficarmos menos apegados a essa vida aqui no planeta Terra. E aí, Simonetti ainda diz: a convivência com entes queridos é importante, mas representa uma parcela das motivações que precisamos cultivar em nossa jornada terrestre. Outras motivações fundamentais são o aprimoramento intelectual e moral, o esforço de autorrenovação, a participação ativa no meio social a serviço do bem, o desenvolvimento de valores espirituais. Então aqui Simonetti está nos instruindo a valorizarmos sim a convivência com os nossos entes queridos, com nossos familiares, mas tendo sempre em mente, procurando buscar o objetivo maior da nossa jornada terrestre, que é o autoaprimoramento, que é a nossa autorrenovação, procurando
conquistar, né, o aprimoramento moral, principalmente o intelectual é necessário também, né, mas o moral é importantíssimo, que é conquistar virtudes procurando melhorar, procurando vencer, né, os nossos erros do passado. E assim, trabalhando no desenvolvimento de valores espirituais e assim procurando amar o próximo, seguindo o Evangelho de Jesus. Depois da morte. No livro de Leon Denis, Depois da Morte, ele nos esclarece sobre o que os espíritos nos ensinam a respeito das sensações que precedem e se seguem à morte. Dependendo do caráter, dos méritos, da elevação moral do espírito que deixa a Terra, a separação do corpo físico é lenta e o desprendimento vai se operando gradualmente, só se completando quando os últimos laços fluídicos que unem o corpo ao perispírito são rompidos. A impressão sentida é tanto mais penosa e prolongada quanto esses laços são mais resistentes e mais numerosos. A morte pode ser, assim, dolorosa e cheia de angústia se o espírito é apegado à terra e negligenciou preparar-se para a partida. O desprendimento é rápido, a passagem fácil para aquele que cumpriu seus deveres, que se desvencilhou previamente das coisas desse mundo e que aspira aos bens espirituais. Então, o que Leon Denis está aqui nos esclarecendo é que esse momento da separação do espírito do corpo físico, ele pode ser mais ou menos difícil dependendo do nosso estado evolutivo, dependendo do que nós fizemos na atual encarnação para nos preparar para a partida, né, para o mundo espiritual. Se nós cultivamos o bem, se nós procuramos vencer nossas imperfeições, se procuramos cumprir as nossas tarefas com abnegação, com fé, com perseverança e procurando aceitar, né, as dificuldades com otimismo, sabendo que nada é por acaso, estudando a doutrina espírita que nos fortalece, esse momento da separação do corpo físico do espírito vai ser muito tranquilo, vai ser um momento de libertação para o espírito. Por outro lado, se as pessoas não procuram cultivar o bem, não estudam, né, o que nós temos disponível a respeito do mundo espiritual, e mesmo aquelas que não têm fé alguma, né, não acreditam, né, que somos mais do que matéria, para essas pessoas fica muito difícil esse momento, né, da separação do corpo e do espírito. Então os laços podem ficar muito, como ele diz aqui, muito os laços são difíceis de romper, né? Então são muito resistentes esses laços, porque o espírito encontra-se muito apegado ao corpo físico. E aí Leon Denis diz também assim: a entrada na outra vida causa impressões tão variadas quanto a situação moral dos espíritos. O conhecimento do futuro espiritual, o estudo das leis que presidem a desencarnação são de grande importância para a preparação para a morte. Eles podem atenuar nossos derradeiros instantes e tornar nosso desprendimento fácil, permitindo-nos reconhecer-nos mais rápido no mundo novo, na pátria espiritual. Então, o que Leon Denis está
nos dizendo é que essa adaptação, né, readaptação, na verdade, né, porque nós estamos aqui no mundo material apenas por um breve período de tempo, a nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual, mas essa readaptação ao mundo espiritual, ela vai ser mais fácil, né, se nós estivermos conscientes, né, do nosso estado real, né, da nossa verdadeira essência, que é a essência espiritual. Nós não somos corpo físico, né, nós somos espíritos e precisamos alçar, né, o voo para o mundo espiritual. Mas, como nós estávamos falando no outro parágrafo, se o espírito ainda se apega muito ao corpo físico, essa transição vai ser mais penosa. Por outro lado, se o espírito está mais ciente, né, dessa sua essência, ele vai conseguir se desprender facilmente e vai ser também ajudado à medida que ele sintoniza, né, com o mundo espiritual. Ele vai ser ajudado pelos benfeitores espirituais que vão então encaminhá-lo, né, para, como ele diz, esse mundo novo, que na verdade não é novo, né, nós estamos sempre nele a maior parte do tempo, mas nessa transição ele passa a ser um mundo novo que não é mais a Terra, que é a pátria espiritual. A entrada na outra vida. A situação moral dos espíritos causa impressões variadas na entrada na pátria espiritual. Aqueles cuja existência se desenvolve indecisa, sem faltas graves nem méritos notáveis, encontram-se mergulhados a princípio num estado de torpor, num abatimento profundo. Depois, um choque vem sacudir seu ser. O espírito sai lentamente do seu invólucro, recupera sua liberdade, mas hesitando, tímido, não ousa usá-la ainda e permanece preso pelo temor e o hábito aos lugares onde viveu. Continua a sofrer e a chorar com aqueles que partilharam da sua vida. O tempo corre para ele sem que o perceba. Com o tempo, outros espíritos o assistem com seus conselhos, ajudam-no a dissipar sua perturbação, a libertar-se das últimas correntes terrestres e a elevar-se para meios menos obscuros. O número de espíritos que passam por essa experiência é bem grande, como nos explica Leon Denis. Então, Leon Denis aqui está nos explicando a respeito de pessoas que levam a vida assim, sem se preocupar, né, com o que vai acontecer no futuro após o desenlace. Porque há pessoas que pensam somente na vida material, não se preocupam, né, com o que vai acontecer depois. E aí, como nos esclarece Leon Denis, é um número bem grande de espíritos, né, que passam por essa experiência de, a princípio, ficarem num estado de choque, sem atinar com o seu estado, né, de separação do corpo físico, e ficam ainda ligados, né, à vida material. Inclusive, como ele diz, né, nesse parágrafo, continuam a sofrer e a chorar com aqueles que partilharam da sua vida. Então aqui existe até o perigo de uma sintonia, né, com aqueles que partilharam da sua vida, nessa sintonia haver uma obsessão, né? Então, daí a necessidade da oração, né,
da gente sintonizar sempre com o bem, né? E nos preocuparmos em fazer orações pelos que partiram, para que eles sejam iluminados, sejam socorridos. Como ele diz aqui, com o tempo, outros espíritos o assistem com seus conselhos, ajudam-no a dissipar sua perturbação. Então, para que eles possam ser ajudados, né, e sair desse estado de perturbação, eles precisam elevar-se também, eles precisam sintonizar, né, com o bem, e assim eles vão, como ele diz, passar para um estado melhor, né? Vão sair, na verdade, os espíritos que ficam nessa sintonia, né? Eles podem ficar muito tempo nesse estado sem se dar conta, né, que estão em outra dimensão. E isso não é bom para eles, porque eles não podem ficar mais próximos à crosta terrestre, mais próximos aos que compartilharam, né, da sua vida, e sim eles têm que alçar o voo para a pátria espiritual. Para isso, eles são ajudados, mas desde que haja essa sintonia, né, com o alto. E isso eles precisam, em primeiro lugar, né, buscar essa sintonia, né, através da oração, e também nós que aqui estamos no mundo material precisamos também orar por eles. A morte do justo. Como Leon Denis nos explica, a partida daqueles que muito lutaram nesse mundo é pacífica, resignada, confiante no futuro. Os laços enfraquecidos que as dores e os sacrifícios promoveram desligam-se suavemente. Sua perturbação é apenas torpor, semelhante ao sono. Então, isso acontece com pessoas que tiveram uma luta muito grande em suas vidas, uma saúde precária, doenças graves, enfim, toda sorte de provas, né, que foram lapidando esse espírito de forma a que ele passasse a ter mais fé, mais perseverança, mais coragem para enfrentar seus desafios e assim melhorando e assim progredindo. E aí Leon Denis continua: deixando sua morada corporal, o justo vê sua existência passada afastar-se pouco a pouco com suas amarguras e suas ilusões. O espírito encontra-se na incerteza entre duas sensações, a das coisas materiais que se apagam e a da nova vida que se desenha diante dele. O espírito vê essa nova vida através de um véu, cheia de encantamento. Uma luz espalhada por toda a parte inunda seu ser e um sentimento de felicidade, de serenidade, como uma onda reparadora, vem penetrar no espírito, despojando-o dos seus temores. Seu olhar se desprende da terra, dos seres chorosos que cercam seu leito, e entrevê outros seres amados, amigos que vêm recebê-lo, guiá-lo no seio dos espaços. Com eles, lança-se e sobe até as regiões etéreas, que seu grau de depuração permite-lhe atingir. Lá, sua perturbação termina, faculdades novas nele despertam, seu destino feliz começa. Então aqui Leon Denis está nos explicando, né, que os laços que prendem o corpo físico ao espírito, nessas pessoas que já têm essa visão, né, da vida como uma estação passageira, né, e que também
passaram por dificuldades, provas, desafios que fizeram, né, com que elas tivessem uma visão além, né, da vida material. Elas têm mais facilidade, né, em se adaptar ao mundo espiritual. E conforme esses laços, né, que prendem o corpo ao espírito vão se desprendendo de uma forma mais rápida, menos dolorosa, eles vão entrevendo, né, essa nova vida, primeiro através de um véu, depois uma luz, né, que vem inundá-los, que vem trazendo para eles esses espíritos amigos, né, que vem recebê-lo e guiá-lo na pátria espiritual. E aí, dependendo do grau evolutivo do espírito, né, se ele já tem uma depuração, se ele já tem um progresso espiritual, ele vai conseguir alçar voos mais altos e a sua felicidade, né, como Leon Denis explica, vai realmente começar na pátria espiritual. A incerteza da vida futura. O espírito que não crê na vida futura após a morte do corpo físico agarra-se com desespero a essa vida que lhe foge. A dúvida nele se insinua nesse momento supremo, como Leon Denis nos esclarece. Então, Leon Denis, nesse livro que nós estamos analisando, né, esses itens sobre o temor da morte, ele nos esclarece, né, que para o espírito que está ainda muito ligado à vida material, o momento do desenlace é muito doloroso. Ele que não crê na vida futura se agarra ao corpo físico, às vezes até mesmo um corpo que já está em decomposição, né, após a morte do corpo físico, e não consegue se desprender. Aí Leon Denis continua: uma luta terrível entre a matéria que se escapa e a alma que se aferra em reter esse corpo já sem vida, às vezes permanecendo presa até a decomposição completa, e sente até, segundo a expressão de um espírito, os vermes corroerem sua carne. Então, o espírito não consegue, né, se desprender do corpo físico, não consegue romper, né, os laços que o ligam ao corpo material, e fica ali ligado àquele corpo em decomposição durante muito tempo. E aí Leon Denis continua dizendo: encontram-se mergulhados numa noite escura, num isolamento completo, no meio de trevas profundas. A incerteza, o terror pesam sobre eles. São atormentados pela visão dos erros cometidos. Estão impregnados de fluidos grosseiros, creem viver a vida do corpo ainda. Acreditam que o perispírito é um segundo corpo carnal, submetidos aos mesmos hábitos da vida material e às mesmas sensações físicas. Seu tempo de perturbação é longo, ao ponto de abranger anos inteiros. Então, esses espíritos ainda atormentados, né, pela consciência culpada, pelos erros cometidos, eles não se dão conta, né, dessa nova dimensão em que se encontram, ainda impregnados, como Leon Denis nos esclarece, de fluidos grosseiros, e acreditando até mesmo que o corpo perispiritual é um segundo corpo carnal. Então, eles ficam perambulando, né, podemos dizer, ainda próximos à Terra, né,
como se ainda estivessem com um corpo material, submetidos aos mesmos hábitos da vida material e as mesmas sensações físicas. Então, eles não conseguem, entender, que já estão vivendo num outro mundo, que é o mundo espiritual. Eles ficam ainda ligados à vida aqui na Terra e isso faz a eles muito mal. Eles podem ainda permanecer, como Leon Denis nos esclarece, nessa perturbação por longo tempo. E isso atrasa cada vez mais o seu progresso espiritual. Conclusão. Como Simonette nos esclarece em seu livro Quem tem medo da morte, é difícil definir quando seremos convocados para o além. A morte é como um ladrão. Ninguém sabe como, quando e de onde virá. O ideal é estarmos sempre preparados, vivendo cada dia como se fosse o último, aproveitando integralmente o tempo que nos resta no esforço disciplinado e produtivo de quem oferece o melhor de si mesmo em favor da edificação humana. Então, o que Simonette, no seu livro Quem tem medo da morte, nos esclarece, nós precisamos trabalhar a cada dia o nosso progresso, vivendo cada dia como se fosse o último. Não sabemos quando a morte virá nos visitar. Então é preciso aproveitar a oportunidade única dessa. Única não é, nós teremos ainda outras, mas fomos beneficiados com essa reencarnação. Então precisamos aproveitar, essa chance de evoluirmos, de deixarmos para trás os erros do passado e cultivarmos as virtudes. E aí Simonette continua dizendo assim: se cultivamos bem-estar e segurança no solo enganoso dos interesses imediatistas, alienados dos objetivos da existência, fatalmente sentiremos medo de morrer, como Simonette nos explica. Então, o medo da morte, ele é consequência de uma vida voltada apenas para os interesses materiais. Quando nós procuramos nos beneficiar dos ensinamentos da doutrina espírita, nós vamos cultivar, os bons hábitos, vamos procurar evoluir e vamos sentir que essa vida é passageira. E aí Simonette continua dizendo: em nosso benefício é fundamental que desenvolvamos uma consciência de eternidade, reconhecendo que não somos meros aglomerados celulares dotados de inteligência, seres biológicos que surgiram no berço e desaparecerão aniquilados no túmulo. Somos espíritos eternos. Já existíamos antes do berço e continuaremos a existir após o túmulo. Então, essa consciência da nossa essência, espiritual é fundamental para que a gente valorize, a essa oportunidade da reencarnação e que nós sigamos com fé e com perseverança, sem medo, da morte, porque ela faz parte, da nossa evolução. Nós precisamos trabalhar, sim, enquanto aqui estamos, para vencer as nossas imperfeições. E aí, quando esse momento chegar, que pode ser a qualquer momento, nós estaremos preparados, porque saberemos, que é um estágio, e é um degrau para que a gente possa evoluir e que nós chegaremos na pátria espiritual mais fortalecidos, porque enquanto aqui estivemos na vida física, na vida na Terra, trabalhamos
para vencer as nossas imperfeições. Obrigada pela atenção e fiquem todos com Deus.